Queridos, nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis. E talvez nunca tenha sido tão necessário manifestarmos o caráter de Jesus como nesses tempos difíceis. Talvez nunca tenha sido tão exigente manifestarmos e expressarmos o caráter de Cristo, porque o mundo nunca precisou tanto do caráter de Jesus sendo expresso, como tem precisado nesses últimos tempos. E por que o mundo está precisando tanto? Porque está no fim. Está no fim. Às vezes eu tenho a impressão que existem pessoas que não estão crendo que está no fim. Elas não estão crendo que estão no fim. De fato, é dias de Noé. É dias de Noé e é dias de Ló. Está no fim e não estão acreditando que está no fim. Está comprando, está vendendo, está festando, está rindo, está brincando. Mas não está, sabe, pastor João, não entendeu que está no fim. O mundo, mais do que nunca, precisa do caráter de Jesus sendo expresso através da igreja, porque é o fim, não tem mais um capítulo para ser escrito. Não tem mais uma página para ser virada, não tem. Está na última página, do último capítulo, e vai fechar o livro, e vai começar uma outra história. E qual é essa história? É a história do fim de todas as coisas. É essa história que vai começar agora, na virada de página. E se eu falhar, e se você falhar, muita gente vai sofrer. A história chamada graça está se revelando nos seus últimos capítulos, nos seus últimos parágrafos. Tem um novo enredo chegando aí. E esse enredo novo da parte de Deus é um enredo de juízo, é um enredo de dor, é um enredo de destruição. Não é outra coisa. Só a igreja pode ajudar esse mundo perdido nesses últimos capítulos, nesses últimos parágrafos. Só a igreja. Não tem outro lugar para vir ajuda. É da igreja, é só a igreja. E eu pastor, você líder, você é o encaminhador desse negócio. Jesus é bom para cobrar, irmãos. Às vezes a gente pensa que ele é bom para abençoar. Não, ele é bom para abençoar também. Mas ele é muito forte para cobrar. E sabe por que ele é forte para cobrar? Porque ele não erra. Ele não erra. Eu erro. Eu posso chegar a ordenar alguém ao ministério pastoral e errar? Não podemos? Podemos? O que você acha, pastores? Posso escolher um líder para o meu ministério e errar? Posso acreditar em alguém, né? Mas Jesus não erra. Então quando Jesus ele vem e ele... O inimigo é sujo, vocês estão pensando o quê? Quando Jesus vem e ele distribui dons para a igreja, ele não erra. Quando Jesus ele roga para o Pai para enviar o Espírito Santo, para capacitar a igreja para pregar o Evangelho, ele não erra. Ele sabe, não, vai dar certo, só pode dar certo, não tem a possibilidade de dar errado. Porque o que está na mão deles, o que está no coração deles é para dar certo. Mas aí eu vou lá e eu faço dar errado. Por isso que ele cobra forte. Por quê? Porque ele não erra. Então o que ele confiou para mim, o que ele confiou para você, não tem outra expectativa dele. Ele não tem outra expectativa. Senão a expectativa que vai dar certo. Senão a expectativa que nós vamos pregar. Nós vamos anunciar o Evangelho. Nós vamos fazer a coisa como deve ser feita. Nós somos a oportunidade de Deus para esse mundo perdido aí. Esse mundo perdido não tem outra oportunidade não. A oportunidade para esse mundo perdido é eu e você. Mas eu e você calado, a gente não vale nada para esse mundo perdido. Calado não vale nada. Agora, anunciando o Evangelho e orando dentro de um padrão bíblico, aí eu quero te dizer uma coisa. Aí nós validamos a confiança que Ele depositou em nós.
aí sim nós honramos Ele. Honrar Deus é isso. Ele confia algo em mim e eu cumpri o que Ele confiou. Aí eu honrei a Deus. Nós não podemos falhar. Nós não temos direito de falhar. E sabe por que nós não podemos e não temos direito de falhar? Porque nós queremos que Ele venha. Nós queremos que Ele chegue rápido. Não adianta cantar Maranata e não ser zeloso para acertar. Não adianta cantar Maranata e não ralar para acertar. Porque se a gente não acertar, a gente não apressa a vinda dEle. Não é só esperar. Não é só desejar. Tem que amar a vinda dEle. Quem ama a vinda dEle, apressa a vinda dEle. Paulo escreve a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 4, versículo 8, ele diz: tem uma coroa que eu vou receber. E que também muitos podem receber, mas vai receber quem ama a vinda dEle. E esse amor é amado de um jeito diferente. E esse amar é amado de um jeito diferente. É amado do jeito dele. O jeito dele é um jeito de entrega, um jeito... ou tudo, ou tudo. Mas a igreja, eu não sei o que acontece. A igreja moderna, queridos, ela tem desenvolvido a façanha de ser prejudicial à vontade de Deus. A igreja conseguiu desenvolver essa façanha de se tornar empecilho para Deus. Algumas pessoas às vezes acham essa fala exagerada, pastor Omar. Ah, exagerado? Então olha para os escândalos aí. Dá uma olhada para os escândalos. Dá uma olhada para as piadas. Hoje na CPI da Covid-19, dá uma olhada lá o que aconteceu na CPI da Covid-19. Vai lá. Precisava de ter um pastor lá passando aquilo? Precisava de um pastor ter se metido com aquilo? Ele é um oceano de homens e mulheres de caráter fraco, de adoração alta, de oração na ponta da esquina, de discurso bonito, de bons de microfone, mas de caráter fraco. Nós não podemos mais perder tempo. Sabe por que essas coisas estão acontecendo? Porque esses homens e essas mulheres, eles escolheram, irmãos, brincar com o profano. Não brinca com o profano, não, você não pode, eu não posso com o profano. Eu tenho orado para Jesus, eu falei: Senhor, pelo amor do teu nome, não deixa eu ficar não, me arrebata, porque se eu ficar para a grande tribulação, eu não vou aguentar. Eu me conheço, eu não vou aguentar. Se eu ficar para a grande tribulação, eu já era, pastor, eu não vou aguentar. Eu sou fraco. Então tem gente que não toma noção disso e brinca com o profano. Brinca com o profano e escolhe ficar longe do santo. Então brinca com o profano e se afasta do lugar santo. Não tem outro final, sabe? Senão escandalizar aquilo que não podia dar errado. Não pode. Os pastores se afastaram das escrituras. Os pastores, eles abandonaram a vivência das escrituras. Hoje pastor discute Bíblia. Não tem que discutir Bíblia, está perdendo tempo discutindo Bíblia. Vamos cumprir a Bíblia, vamos praticar a Bíblia, vamos praticar as escrituras. Lucas capítulo 8, Jesus conta a parábola do semeador. E Jesus explica para os discípulos, Jesus diz o seguinte, que a semente que frutificou foi a semente que caiu num coração que guardou a palavra e viveu a perseverança da palavra. O sentido dessa parábola de Lucas 8, no versículo 15, quando Jesus diz que a terra boa é o coração perseverante que guardou a palavra, ali é um absoluto, porque a Bíblia polariza, ou é luz ou é treva, ou é justiça ou é injustiça, ou é santo ou é profano. As escrituras polarizam. Então quando Jesus diz a semente que caiu no bom coração foi frutífera porque perseverou na prática da palavra, ou seja, praticou tudo. Mas como é que eu vou praticar tudo
Se hoje nós estamos falando com as Escrituras, no púlpito, no microfone, os nossos sermões, queridos, eles se tornaram mais ideológicos do que doutrinários. A gente gasta tempo com o microfone na mão, num momento importante da igreja, esquecemos da doutrina, esquecemos de princípios bíblicos e nos tornamos ideológicos. Os nossos sermões são exposições bíblicas rasas. As pregações se tornaram terapêuticas, adornos para almas, para pessoas com baixa autoestima. O assunto cruz se tornou um assunto até desnecessário. Como é que essa igreja vai dar certo? Então nós estamos com um problema sério, muito sério, e que nós precisamos despertar para isso. Deixa eu dizer uma coisa, não vale orar Maranata. Não vale orar Maranata e não ter integridade no cumprimento das Escrituras. Pastores e líderes estão caindo, mas não é porque estão sendo tentados, não. Não é porque estão sendo tentados, porque a tentação é um valor muito importante para a nossa fé. Tentação é um valor que apura o lugar que realmente nós estamos. Muitos pastores, muitos líderes estão caindo. Por quê? Porque eles não guardaram, não protegeram o seu coração. É por isso que eles caíram. Essa sede da vida e da morte, esses pastores, esses líderes não guardaram. Fizeram segredos no coração, onde deveria ter arrependimento e confissão, mas fizeram segredo no coração. Não era para ter segredo, era para ter arrependimento e era para ter confissão. Por isso que caíram, não guardaram, não protegeram os seus corações. Meu Deus, a gente não aprendeu ainda a não confiar no nosso coração. E a gente quer confiar no nosso coração. Estou sentindo, não sei, vamos parar de sentir e vamos viver o que as Escrituras dizem. A gente vai acertar mais. Sabe, me padronizar pelas Escrituras. Eu tenho lutado para desenvolver um hábito, pastores. Estou lutado, não consegui ainda não. Eu não consegui, mas eu vou insistir até conseguir. Eu vou insistir, mas eu estou tentando padronizar um hábito. Sabe qual hábito? Toda tomada de decisão minha, eu quero saber o que a Bíblia diz a respeito disso. O que a Bíblia está falando? O que a Bíblia está falando? Se Jesus estava lendo, eu estou lendo a Bíblia de vez em quando eu dou uma lidinha aqui. Estava lendo ali, eu vi um versículo lá em Provérbios que diz assim: se você pode fazer algo e você não faz na hora que você deve fazer, podendo fazer, você peca. Li aquele versículo. Aí nós estávamos em Minas Gerais, voltando para São Paulo. Aí o pastor Richard pegou, mandou mensagem, falou assim: pastor, precisa fazer essa transferência, esse Pix aqui, tá, de pagamento. Aí sabe aquilo, eu estou afim de fazer agora, depois eu faço. Na hora, veio o texto bíblico na minha mente, mas peraí, essa procrastinação aí é um padrão do meu caráter que eu preciso mudar. Peguei e fiz, vou fazer transferência, é agora. Nós não temos a Bíblia como padrão da nossa vida. Padrão. Eu vou fazer, o que a Bíblia diz? Não, a Bíblia diz que você tem que perdoar. Não, mas ele falou, não tem mais, tem que perdoar. Não, mas ele falou, não interessa o que ele fez, tem que perdoar, então eu vou perdoar. A Bíblia diz que você tem que confessar esse pecado aí. Não, mas eu vou orar em casa lá. Não, você tem que confessar para ele. Você errou com ele, vai ter que confessar para ele lá. Eu errei com o Jonas, eu vou confessar para ele. Não, mas não é do seu jeito. É do jeito que... Nós nos tornamos administradores de um coração que nós não temos o governo dele. Queridos, em primeiro lugar, eu preciso entender que o coração, ele tem uma porta. Entende que coração tem porta. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus diz: eu estou na porta, batendo na porta. Então coração tem porta. O que essa metáfora quer dizer? Que o coração tem acesso. Coração tem acesso. E tem um quadro muito famoso chamado A Luz do Mundo, que o pintor, ele retrata esse quadro com uma fechadura só para o lado de dentro. Já viram o desenho desse quadro? Ou já ouviram sobre isso? Ou seja,
Coração é um lugar de acesso, mas o acesso sempre é dado por quem está no controle desse coração, sempre. E os acessos desse coração podem definir vida ou pode definir morte. E nós, pastores e líderes, nós nos tornamos muito confiantes. Sou pastor há... Quantos anos eu sou pastor? 23 anos, sou pastor, ué. Já a minha igreja, estou pastoreando a mesma igreja há tantos anos. Já batizei não sei quantos mil discípulos. Estou no ministério há muitos anos. Sou pastor de pastores. Nós nos tornamos muito confiantes. Tem pastor aí que não pode brincar de pica-esconde não, porque está se achando muito. Muito confiantes. Ele é confiante, pode chamar ele para pregar assim em cima da hora que ele vai lá e resolve. Não, as pernas têm que bambear. As pernas têm que bambear. Você tem que falar assim, por mais que eu tenha preparado, eu tenho que bambear. Esse negócio pode dar errado. Não, vai que ele não vem. Vai que eu estou fazendo, vai que não, passou a se tornar muito confiante. E aí ficou desatento. E aí ele não cuida dessa porta do coração que dá acesso, que ele tem o controle. E aí, por ele estar desatento, ele pode abrir para uma visita indesejada. Porta do coração, você tem que tomar cuidado para quem você abre, porque senão você vai abrir para a visita indesejada. Você pode abrir para a visita de um desejo que inevitavelmente vai te levar à ruína, porque essa visita indesejada não tem nada de bom nela. Nessa visita indesejada, o final dessa história sempre vai ser trazer ruína para a nossa vida, sempre vai ser para lascar com a nossa vida. Só que Jesus me ensina, a palavra de Deus me ensina que eu tenho poder para impedir essa visita indesejada na minha vida. Gênesis capítulo 4, a palavra que foi dada para Caim é: o seu desejo é contra você, mas o pecado na sua porta, você tem um dever em relação a ele. Resiste e não abre essa porta para ele entrar. O poder da decisão está comigo. O poder da decisão está na minha mão. A minha mão está nessa maçaneta do lado de dentro, que eu abro ou não abro. Então, o desejo sempre vai estar contra mim. Mas se eu não estiver atento, você vai ser seduzido facinho, facinho. Não se engana não. Esse mundo tem o valor ideal para te seduzir. O ideal. E Satanás e os seus demônios têm a expertise para trazer esse valor ideal para te seduzir e te arrebentar. Mas quem tem a mão nessa maçaneta do lado de dentro sou eu. E eu tenho o poder para resistir e não abrir. E sabe por que eu tenho? Porque Ele me deu graça para isso. Sabe por que eu tenho? Porque Ele me deu uma nova mente para isso. Sabe por que eu tenho? Porque Ele me deu uma palavra para isso. Sabe por que eu tenho? Porque Ele me deu o Espírito dEle para habitar na minha vida, para ensinar toda a verdade e me levar toda a verdade para isso. Eu não tenho o direito de errar. Não tenho o direito de errar. Só que essa porta, ela também recebe uma outra visita. Ela tem uma outra visita. E esse visitante, ele é diferente do primeiro. Ele não vem para seduzir. Ele não vem para seduzir. Ele vem para amar. Ele vem para amar. Apesar de tudo, ele vem para amar. E ele ainda ousa, ele ainda se humilha, ele ainda se expõe, batendo na porta desse coração que decidiu deixar a porta trancada para ele. Queridos, os rabinos da época de Jesus e os profetas, existia uma crise, pastor Bispo Nilson, porque eles até entendiam que havia um Deus, que há um Deus misericordioso, que socorre o pecador e perdoa o pecador, mas era inconcebível para eles esse Deus glorioso ir atrás do pecador que o desprezou. Era inconcebível isso para eles. Mas esse é o nosso Deus, que quer ter acesso a esse coração,
que quer chegar lá e quer dizer o seguinte: você tem que saber a hora de resistir, mas você tem que saber a hora de entregar. Você tem que saber a hora de não tocar nessa maçaneta e não abrir a porta, mas você tem que saber a hora de abrir ela e deixar eu entrar. E essa história de Jesus entrar na nossa vida pela porta do coração, alguns estudiosos, alguns teólogos falam que isso se refere à volta de Jesus, ao arrebatamento. Vale também essa interpretação, sem nenhum problema. Mas essa interpretação, ela é muito forte no que diz respeito à insistência desse Deus amoroso que nos procura todos os dias. Esse Deus amoroso que insiste em ir atrás da gente, apesar de tudo. Esse Deus que insiste de nos querer perto dele, na casa dele, no reino dele, para sempre, apesar de tudo que a gente ainda continua fazendo. Mas por que isso acontece? Porque esse é o jeito dele. O jeito dele é esse. Esse é o jeito dele amar. O jeito dele amar é assim. E o texto de Apocalipse 3:20 diz que ele quer entrar e quer fazer o quê? Quer ceiar. Esse texto foi escrito dentro da cultura grega também. Na cultura grega, o café da manhã era aquela comidinha rala. O almoço era era o lanche da esquina. A principal refeição era da noite, era a ceia. Por quê? Porque além de ser uma mesa farta, era uma refeição que era tomada com tempo. Não tinha hora para acabar. É isso que Jesus quer comigo, com você. Ele quer estar conosco num tempo que não tem hora para acabar. Não tem hora para terminar. Onde a conversa vai ser a conversa de intimidade. Onde não tem comida rápida, não tem comida de passagem depressa. Tem intimidade. Então, em primeiro lugar, queridos, sabe por que tudo isso está acontecendo conosco, com os pastores, com a igreja? Claro, o que acontece com o pastor, com o líder, isso vai resultar. A igreja é a resultante do coração de um pastor, de uma pastora, de um líder. E por que esse resultado tem sido tão ruim, tão prejudicial? Por que nós estamos atrapalhando tanto Jesus? Porque nós não cuidamos do nosso coração. Nós não somos honestos. Me perdoe, queridos, eu não estou falando para vocês isso não, eu estou falando para mim. Nós não somos honestos. Como a gente insiste em armazenar algumas coisas que não devem ser armazenadas, guardadas, ajuntadas nos nossos corações. Segundo lugar, por que nós estamos vivendo talvez essa crise de identidade e autoridade que não deveria estar sendo vivida? Primeiro, porque não entendemos que coração são portas que dão acesso. Em segundo lugar, porque não entendemos que corações são como celeiros. Corações armazenam. E aquilo que eu estiver armazenando no meu coração é aquilo que eu vou estar anunciando. É aquilo que eu vou proclamar. Quer ver uma coisa? Eu me lembro, eu sou casado agora, dia 18, eu faço 26 anos de casado. Eu me lembro que na semana do meu casamento, na semana que antecedia o meu casamento, eu não tinha outro assunto. Meu assunto só era um. Minha cabeça era só para uma coisa, para o meu casamento. Eu não me preocupava com mais nada. Tudo que eu estava fazendo, todas as minhas energias, todo o meu tempo, todo o meu dinheiro estava envolvido para o dia do casamento. Deixa eu te dizer uma coisa, está chegando o dia do nosso casamento com Ele. Nós estamos no final dos dias para acontecer esse casamento. Eu não posso armazenar mais nada dentro do meu coração, porque o que eu armazeno dentro do meu coração é aquilo que eu vou estar anunciando. Evangelho de Lucas capítulo 6, Jesus fala no versículo 45 que o homem do bom tesouro do coração, ele tira o que é bom, mas ele também tira o que é mal. Então está aí, o que a gente está entregando para as pessoas, para a minha família, para os meus filhos, para o meu cônjuge, que eu estou entregando nos meus relacionamentos interpessoais, para a comunidade local que eu pastoreio, que eu estou entregando no meu secreto, na minha individualidade, está revelando o que eu estou armazenando no meu coração. Tem muitos corações aí que estão cheios de raiva, cheio de mágoa,
corações cheios de desconfiança, corações cheios de avareza, corações cheios de impureza. Está armazenando, está armazenando. Tudo que esse mundo está jogando para você, você está trazendo para casa. Sabe aquele quartinho da bagunça? Quem tem quartinho da bagunça em casa aí? Papai tinha um quartinho da bagunça lá em casa. Meu Deus, papai era terrível no quartinho da bagunça. Papai guardava tudo que não prestava. Eu falava, meu Deus, como é que podia? Mas eu achava bom, era menino, né? Eu gostava daquelas coisas. Papai guardava ventilador sem hélice no quartinho da bagunça, gente. Fala para mim, para que serve um ventilador sem hélice? Guardava, tinha lá no quartinho da bagunça. Lâmpada queimada, aquelas lâmpadas. Queimava a lâmpada, não jogava, não, eu guardava a lâmpada queimada no quartinho da bagunça. Papai tinha um Fusquinha. Ia lá, trocava os pneus do Fusca. O pneu velho que não prestava, guardava o pneu velho no quarto da bagunça. Para quê? Sabe, nós somos assim. A gente vai acumulando, nós vamos armazenando tudo no nosso coração. Até que chega uma hora que você abre a porta para guardar mais uma tranqueira, não cabe mais, cai tudo em cima de você, você não sabe fazer a gestão desse problema. Aí você perde. Aí você perdeu, sabe por quê? Porque você preferiu guardar. Você preferiu juntar, armazenar. Tudo aquilo que estiver armazenado no meu coração vai definir a motivação das minhas escolhas. Por que estão escolhendo errado? Por que está largando tua mulher? Por que acabou o amor com teu esposo? Por que você não está dando atenção para os filhos como deveria? Por que você não respeita e não honra o teu pai? Por que você não honra a tua igreja? Porque tem muita coisa armazenada aí dentro, acumulada aí dentro, que está dando outro motivo para você fazer a escolha diferente. Queridos, Ananias e Safira, alguns estudiosos dizem que Ananias e Safira, vocês conhecem a história desses dois aí, né? Alguns estudiosos dizem que é bem provável que eles estavam entre aqueles 120 lá do cenáculo. É bem provável que eles estivessem lá. Bem provável que eles foram um dos quais aquelas línguas de fogo pousaram na cabeça e deu para eles uma autoridade tal que a multidão que estava do lado de fora ouviram sobre as maravilhas de Deus. Só que tinha muita coisa armazenada dentro daqueles corações que não devia estar. E aí no momento decisivo eles foram testados. E Satanás ele é muito oportunista. Ele vai lá e se oportuniza do que encontra dentro do nosso coração. Fala de Pedro foi o seguinte: mas por que, Ananias, você deixou Satanás entrar no teu coração e você mentir para o Espírito Santo? O Espírito Santo não era um desconhecido de Ananias, não. Mas sabe por que ele mentiu? Porque ele estava com a mão na maçaneta do lado de dentro e ele resolveu abrir. Não permita, querido, o teu coração enganar o Espírito Santo, não. Sabe quando nós nos protegemos e não enganamos o Espírito Santo? Quando eu exponho. Põe para fora o que você está armazenando aí. Não esconde mais, para de esconder. Você não vai conseguir levar isso mais adiante, não. Você não vai levar isso mais adiante, não tem como. O capítulo da graça está acabando. E entenda que o encerramento desse lindo livro chamado Graça de Deus, desse romance de Deus com o homem chamado Graça, ele termina começando o livro do juízo. Eles se misturam. Eles se misturam. Então, não esconde, porque não tem mais tempo. Coloca para fora. Porque se você não colocar para fora, vai continuar enfermando, vai continuar te adoecendo, vai continuar cheirando mal. A gente está pensando que está tudo bem, não está nada bem não. Por quê? Porque eu estou armazenando coisa que não deve. E só é curado quem se expõe, só é curado quem se apresenta. Lembra da história do Naamã? Você já prestou atenção no negócio daquela história? Aquela história tem um negócio interessante, porque assim, capítulo 5 de 2 Reis começa dizendo o que do Naamã? Um homem vitorioso, o rei era com ele, Deus dava vitória para ele, que ele era herói. Não é assim que começa o capítulo 5, versículo 1, aí termina o versículo dizendo, mas ele era leproso. Aí vai para o versículo 2, 3 e 4 em diante, dizendo que Naamã chega em casa, aí a escrava que estava na casa dele, uma criancinha, diz para ele, quem dera o meu senhor ir para Samaria, porque lá tem um profeta que ia curá-lo.
Aí na sequência do texto, Naamã recebe a palavra, vai para o rei da Síria e diz: deixa eu ir para Samaria para me ser curado. Vem cá, está muito fácil essa história, não está não? Para pensar, não está fácil mais? Ah, estou leproso, a garotinha escrava falou, oh que bom, obrigado, Deus te abençoe, que bom que você falou, vou lá no rei. Não é assim não. Na Síria era um pouco diferente de Israel. Em Israel um leproso ele era expurgado. Na Síria ele não era expurgado, só era tirado dele o que ele era capaz de fazer. Sabe o que isso significa? Que toda a história do versículo 1 do capítulo 5 do segundo livro de Reis era uma história passada de Naamã que ele não vivia mais. E agora ele entendeu: se eu quero ter minha vida de volta, eu vou ter que me expor. Eu vou ter que me expor, vou ter que tirar minha capa, vou ter que tirar minha túnica, vou ter que tirar os meus emblemas de vitória, e eu vou ter que reconhecer dentro da minha casa, para essa escrava, para o meu rei, e para um profeta de uma nação que nós queremos destruir, eu tenho que reconhecer para eles que eu sou um miserável de um leproso. Naamã estava vivendo um estado de vida que nem o mais miserável escravo da Síria desejaria ocupar o lugar dele. Se eu quero cura, eu tenho que me expor. Eu tenho que expor esse lixo que eu estou armazenando, porque senão você vai cair feio, vai te arrebentar, e você vai perder esse tesouro que você está correndo atrás dele a vida inteira, chamado Reino de Deus. Homens e mulheres aprovados, queridos, são homens e mulheres de corações públicos, que não encobrem os seus limites. Homens e mulheres que preferem a aprovação de Deus do que a sua própria reputação. Esses são homens e mulheres que herdarão o reino de Deus. Porque quem protege a sua reputação arrisca a saúde da sua santidade. E se eu arrisco a saúde da minha santidade, eu estou colocando em risco o principal valor para que eu possa ver o Senhor. Eu quero ver o Senhor. Então que a minha reputação se lasque, mas que a minha santidade se aperfeiçoe para a glória do nome dEle. Corações públicos são corações que não são seduzidos pelo pecado. Faça seu coração público. Para de armazenar. Ah, pastor Amado, preciso falar um negócio. Estou armazenando um negócio aqui, cara. Posso descarregar o lixo aí? Descarrega. Não guarda. Para de guardar o que não presta. Terceiro lugar, para nós caminharmos para a conclusão dessa noite. Sabe por que nos tornamos essa geração incompetente para sermos respostas para um mundo perdido? Não é primeira casa não, é porque não cuidamos do nosso coração. Não entendemos que o coração tem porta, mas eu tenho o governo dessa porta. Não entendemos que corações são como celeiros, corações armazenam. Mas em terceiro lugar, além de eu ter o cuidado com o que eu armazeno, eu tenho que tomar cuidado com o que eu guardo no meu coração. Porque se você errar com o que você guarda no seu coração, não tem como você avançar. É só uma questão de pouco tempo para tudo dar errado e você perder tudo que você imaginou que tinha seguro na sua mão. Sabe, nós queremos guardar algumas coisas do nosso passado, nós queremos guardar algumas experiências não resolvidas. A nossa vida não pode ser uma vida com pendência. Nascer de novo, o que significa nascer de novo? Significa ter uma vida sem pendências. Porque a vida é nova. Então a vida é nova em Cristo. Não posso tocar essa nova vida em Cristo com o coração guardando vivências, experiências, pendências, pecados que não foram resolvidos. Coração nosso, queridos, nosso coração é uma terra que resgata a pendência, que resgata a memória passada não resolvida, que faz de uma terra seca, dor, perda, os nossos erros, um campo frutífero para a nossa ruína. Não brinca com esse coração não. Ele não está no seu controle como você imagina. Experiências ruins, decisões ruins, elas precisam ser resolvidas. Não dá para varrer para debaixo do tapete. Sabe, voltar no tempo, voltar para o passado,
é uma oportunidade de sarar muita coisa na nossa vida, de quebrar muitas pendências e de destruir, de destronar alguns domínios que estão sobre nós, nos governando e nos arruinando e nos fazendo sofrer já há anos. Sabe qual é esse caminho? É voltar no passado. Apocalipse capítulo 2, versículo 5, a palavra de Jesus para a igreja de Éfeso é: volta, recupera onde você começou a errar, recupera onde você caiu, e volta lá e resolve o que você deixou lá para trás. Tem que voltar. Siga em frente, mas com tudo para trás, alinhado, resolvido, sem ter ninguém para te acusar. A acusação, ela só tem poder, só tem valor quando não está resolvido o motivo da acusação. Por que confissão resolve o nosso problema de pecado? Porque confessou, está público, não tem como requerer mais, não tem como levantar, não tem como reerguer, se não voltar e não assumir. E sabe o que é assumir? É nos arrependermos. Só que arrependimento só acontece quando de fato a consciência mudou. Tem gente que arrepende só os pedaços, confessa só os pedaços. Sabe por que confessa só os pedaços? Porque ele não arrependeu de verdade. Quem arrepende de verdade conta tudo. Quem arrepende de verdade, ele conta tudo. É como se fosse assim: já estou lascado mesmo, então vai tudo. Aí, é resolvido. Mas não, quer continuar guardando. Ele não pensa diferente. Por que não pensa diferente? Porque não nasceu de novo. E se nasceu de novo, está doente, está leproso, está doente. Então agora ele está pensando como pensava antes. Está tentando fazer um acordo com o profano. Não quer fazer da vida diferente. Pessoas que nascem de novo, elas decidem voltar no caminho se necessário for, para resolver. Elas decidem voltar. Essa é uma característica de quem tem um encontro com Jesus verdadeiro, real. Quem tem um encontro real com Jesus não tem problema de voltar ao caminho, não. Os 2 discípulos que estavam na estrada para Emaús estavam desistidos, mas no meio do caminho eles têm um encontro real com Jesus. Quando eles têm um encontro real com Jesus, eles voltam o caminho, porque não tem problema de voltar ao caminho, porque eu me encontrei com Ele. Não perde o entusiasmo, não, volta o caminho. Tem gente desanimada, desentusiasmada, perdeu o vigor, perdeu o ânimo. Não perde não, volta no caminho, não perde o entusiasmo, não perde o ardor. Deixa esse fogo arder dentro de você de novo, te consumir por inteiro. Volta para Ele, volta para o caminho. Sabe por quê? Porque vale a pena ter o candeeiro na nossa vida ainda. Vale a pena ter esse candeeiro aceso, ter essa presença plena do Espírito Santo, vale a pena. Mas você vai ter que parar de guardar. Vale a pena, querido, o candeeiro. Vale a pena dizer que Ele é santo. Vale a pena dizer que Ele é santo. Vale a pena dizer que Ele é santo, que Ele é o Todo-Poderoso, que é aquele que era, que é. E vale a pena dizer que Ele vai vir. Não tem nada que valha mais a pena do que isso. Mas você só vai entender a grandeza disso se você estiver disposto a resolver todas as pendências. E só tem um jeito de resolver pendência. Só tem um jeito, com 2 caminhos: com perdão e com arrependimento. Perdão e arrependimento resolve qualquer pendência nesse mundo, com quem quer que seja. Perdão e arrependimento resolve a nossa situação com Deus. Ele me perdoa, eu me arrependo, Ele me perdoa. Resolver um problema espiritual gravíssimo, não vai resolver a tua vida aqui? Eu quero encerrar contando uma história para vocês. Eu li essa história, achei ela tão linda. É uma forma de parafrasear a parábola do filho pródigo, mas é mais contemporânea. Ela conta a história de um jovem que estudava num colégio público. E no primário, né, como acontece com as crianças, aconteceu comigo, com certeza aconteceu com você. Tinha uma garota que estudava com ele nesse colégio. Uma garota muito bonita, muito linda, meiga, agradável, inocente, pura. E ele se apaixonou por essa garota. E para ele, quando ele era uma criança, o valor não estava em ter contato físico com aquela criança, só de, sabe, nutrir aquele amor, aquela paixão, aquela coisa de criança. Para ele era a coisa mais linda. E eles estudaram juntos ali durante todo o primário, mas aí eles cresceram, mudou o ciclo da escola, cada um seguiu o seu rumo. E esse jovem, ele seguiu um caminho muito ruim. Muito ruim, muito ruim, muito ruim. E ele se tornou então
assaltante. Você voltou para o crime. E ele se sentia muito bem fazendo isso, sabe? Ele se sentia muito bem assaltando as pessoas, roubando as pessoas, furtando, fazendo pequenos furtos. E aconteceu que um dia ele tinha acabado de furtar um carro, um casal tal, sequestrou o casal, pegou o celular, pegou carteira, pegou o carro, fugiu, largou o carro e estava todo eufórico saindo, se vangloriando, eu sou um... E nessa que eles... Quem ele vê passando na outra calçada da rua? Aquela garota que ele estudou com ela quando ele era pequeno no primário. Ele conheceu ela pela pureza dela, conheceu ela pela doçura dela, conheceu ela pela beleza dela, e ele se esforçou para que ela não o reconhecesse. Só que quando ele viu aquela garota, ele se lembrou dos bons momentos que ele viveu ao lado daquela garota, um momento puro, apaixonado por uma garota doce, simples e linda. Deixa eu te dizer uma coisa, dá tempo ainda de voltar para ele. É só nos recordarmos de quão doce, quão lindo, quão puro e quão santo é o amor dele para comigo e com você. E esse amor dele para conosco pode nos trazer de volta para um lugar e resgatar o valor tão precioso daquele que no dia nos salvou. Perdoou o nosso pecado, nos purificou de toda a nossa injustiça, não tomou em consideração quão vil nós éramos, mas ele insistiu em dizer: eu te quero, mais do que qualquer coisa que exista, eu quero você. Mas podemos perder tudo isso, se tão somente não guardarmos no nosso coração. Vamos orar, queridos? Vamos orar? Tudo que ele precisa é desse coração. Coração do Nilson, do Omar, da Adriana, do Jonatas, do Jajá, do meu, do nosso coração. É tudo que ele precisa. Desse coração que possa ser construído no modelo do coração dele. Feche os teus olhos, vamos adorar o Senhor. Vamos orar ao Senhor. É assim, às vezes é difícil mesmo. Às vezes é difícil, às vezes a gente está do lado de dentro e trancamos para Ele. Mas fica tranquilo, abre para Ele. Diga palavras para Ele. Talvez faça confissões para Ele, talvez faça entregas para Ele. Às vezes é difícil mesmo, querida. A gente teve no controle dessa porta tanto tempo, está na hora de escancarar para Ele a porta. Não fica triste, não fica chateado quando às vezes vem uma palavra de Deus para nós muito dura. Porque isso é Deus querendo dizer para mim e para você: eu ainda estou te dando mais uma chance. É Deus dizendo para nós: eu ainda insisto em te ter, eu ainda insisto em te perdoar, eu ainda insisto em te renovar, eu ainda insisto em te encher com o Espírito Santo. Tem alguém nessa noite que quer ser cheio, transbordante desse Espírito chamado Espírito Santo de Deus? Então comece a falar isso para Ele, comece a dizer isso para Ele. Me ajude aqui, queridos, vamos adorar. Vamos adorar. Comece a dizer isso para Ele, comece a dizer isso para o Senhor. Eu quero ser cheio, quero ser transbordante, eu quero ser transbordante, eu quero ser rios. Eu quero ser como um rio, quero que o meu coração seja um rio de águas limpas, um rio de águas puras. Eu quero ser rios de águas purificadas. Águas purificadas para que sejam águas purificadoras. Eu quero ser rio. Fale com Ele. Diga alguma coisa para Ele. Tem uma palavra nessa noite no seu coração para Ele. Diga isso para Ele. Pai. Pai. Ah, Pai.